Hoje temos connosco a BMS, uma marca em forte crescimento em Portugal, que através do seu podcast tem dado voz a alguma das maiores referências nacionais nas áreas de fitness, da psicologia e da performance, promovendo conversas reais, profundas e cheias de valor. Vamos falar sobre um tema que acompanha qualquer projeto ambicioso, as dores de crescimento de uma marca em Portugal e as metas que os impulsiona. Este episódio tem o apoio da Oz e da Barbie. Oz, um espaço multifuncional para cowork, colaboração e eventos, com áreas de trabalho partilhado, reuniões e lazer. Barbie, representante e distribuidor oficial de marcas prima de nutrição desportiva, como as bebidas funcionais e energéticas Noco. Temos aqui o Paulo e a Rita, os proprietários e os responsáveis da BMS. Com que objetivo é criar uma marca? Primeiro que tudo nasce dessa ideia. Desconstrói os mitos todos, deixa o pessoal saber o bem que faz treinar, que o treino de força se calhar é a melhor vacina anti-aging e foi daí que nasceu a ideia. Sim, eu diria que temos duas pessoas, uma paixão em comum e um grande atacante aqui no meio, que é o sedentarismo, que vocês já sabem, nós já sabemos. E depois, olha, nós temos o nosso podcast também, não é? E fala-se muito, em Portugal não há cultura desportiva. Vocês de certeza que já ouviram isto. Mas depois vamos a pensar, o que é cultura desportiva? Na prática, o que é? Cultura desportiva é tu ensinares ao teu filho que o desporto não é só futebol. Cultura desportiva é tu ensinares ao teu filho que chegar a casa e praticar desporto é tão importante como fazer os trabalhos de casa. Cultura desportiva é ensinares ao teu filho que ser atleta é uma profissão tão credível como ser advogado. Ou seja, está tudo na educação. E é por isso que nós nos focamos, e vocês também, muito bem, nesta vertente tão educativa, que apesar de se calhar ser mais difícil chegar às pessoas, porque estamos todos muito preguiçosos por receber informação, por pensar mais um bocadinho, eu acredito muito que está aí a base. E vocês estão à frente de duas pessoas que tiveram educações completamente diferentes nesse sentido. Porque eu era obesa quando era criança e a minha mãe, desde muito cedo, foi encaminhada para o nutricionista do SNS. E ela recebeu a educação antes de mim. E conseguiu me educar e eu consegui crescer com hábitos muito mais saudáveis do que se calhar o Paulo. Pois. E depois nós também, enquanto técnicos, também passamos pelo mesmo processo, que é, nós podíamos estar aqui agarrados e dizer que a cultura em Portugal é má e nós não fazer nada disto e no fundo estamos a ser todos egoístas. Nós no fundo temos resultados connosco, temos resultados com os nossos atletas e a verdade é que andamos aqui a lutar tudo pelos mesmos, que é o que vocês disseram muito bem, que é o sedentarismo. Exatamente. Então, em vez de estarmos agarrados àquilo que pode ser a nossa cultura, de tipo, olha, em Portugal não há cultura desportiva nenhuma, nem de treino, e as pessoas não querem fazer nada, vamos nós próprios, dentro daquilo que nós conseguimos fazer, ajudar o máximo de pessoas possíveis. Se conseguimos ajudar uma, foi o que conseguimos, mais ou menos estamos a lutar todos os dias para que isto melhore. Eu acho que isso é uma coisa que temos de todos aprender, é que a raiva não muda o comportamento. Exato, sim. Mas vocês não acham que nas redes sociais há mais PTs, marcas de fitness e aqui tipo o sedentarismo ainda é maior? Vocês vieram para uma área que é o fitness um bocado e há muita concorrência, certo? E vocês não sentiram ou não fizeram aquela análise do mercado e disseram assim, vamos para uma área, mas há muita coisa. Vocês fizeram essa análise para criar a BMS? Tu tens um ponto interessante aí, que é a sobrepopulação das redes sociais com basicamente o mesmo conteúdo partilhado por toda a gente. Nós começámos com alguma preocupação em combater essa realidade e depois percebemos que isso não fazia sentido nenhum. Não tens que combater isso. Porque eu acredito que o pessoal que está nas redes sociais a partilhar esse tipo de conteúdo, mesmo que seja conteúdo mais comercial e menos desligado daquilo que é científico e que realmente educa as pessoas, estão a fazer o trabalho deles e estão a construir a sua própria cena e a verdade é que se tu quiseres começar como personal trainer ou como um profissional que acompanha as pessoas em treino online, seja em que serviço for, que estás fora de uma plataforma grande fisicamente, hoje em dia estás dependente das redes sociais, porque as pessoas têm que te conhecer e é a maior montra digital que existe. Então isso começou a fazer-nos algum sentido ao longo do tempo, não de fazermos a mesma coisa, porque já de base tínhamos a ideia de fazer alguma coisa diferente, mas não há necessidade propriamente de combater isso.
os profissionais que estão a fazer esse tipo de conteúdo têm o espaço deles e estão a fazer um trabalho válido, a menos que estejam a dizer mentiras, ok? Quando tu chegas com gomas de creatina que têm 0,01% de creatina, se calhar aí pronto, estás a fazer alguma coisa menos válida. Mas a verdade é que depois, qual é o argumento que tu utilizas, por exemplo, para vender um serviço de acompanhamento online? Se o conseguires vender e se realmente depois aplicares um bom trabalho, com o tempo nós aprendemos que isso é melhor do que nada. E deixámos um bocadinho de tentar combater essa parte do conteúdo, muito também de ouvir a audiência do nosso podcast, que é, se calhar vocês fazem um trabalho muito melhor quando se centram em passar a vossa mensagem, em vez de combater a mensagem de outras pessoas. E com o tempo fomos percebendo que realmente fazemos muito mais diferença se não nos queixarmos tanto desta realidade, que, por exemplo, faz sentido nós termos a consciência que falta cultura desportiva, certo? Só que isso para nós passou a ser 1% do que é importante e 99% é aquilo que vai para além disso. Ok, já sabemos que falta cultura desportiva. E agora? O que é que podemos fazer? Sim, mas essa questão, eu vejo as coisas... Acho que temos as pessoas, os profissionais que vão com a maré e os que tentam ir contra. Com a maré todos os centros ajudam, não é? E é também um caminho mais fácil. E depois quem tenta combater a desinformação está ali a lutar muito e é um caminho mais difícil, porque lá está, é conteúdo educativo, estamos todos muito preguiçosos. De certeza que vocês já se questionaram, estes podcasts que estão só a gozar com pessoas, a fazer reacts, Exato. têm milhões de views e nós que estamos aqui a educar. E, portanto, a internet é uma guerra por atenção. Está toda a gente, e puxando para a nossa área, promove-se muitas vezes então os resultados rápidos, seja a que custo for. Eu acho que as redes sociais, eu entendo isso tudo, mas imagina um miúdo com 19 anos ou 20 anos, já não é miúdo, mas vai ao Instagram e tanta informação, tipo, que não sabe selecionar a informação correta. Eu meto-me no lugar agora de um rapaz que tem 19 anos, vou ao Instagram, pá, aparece-me do fitness, aparece-me tudo o que é ou bem ou mal, está lá tudo. Eu acho que isso também para os miúdos não é assim tão bom, estás a perceber? Mas com o tempo nós aprendemos a lidar com isso. Eu sofria muito com esta cena que a Rita estava a falar, por exemplo, do tipo de conteúdo que é mais comestível, que é fácil de consumir. E no início, tu lanças um podcast, entras no YouTube, crias a tua plataforma, não é? No YouTube, e esperas que consigas ganhar alguma audiência com a publicação de conteúdo. E no início nós passámos meses e meses e meses que se calhar 25 pessoas nos viam, não é? E lutávamos muito com aquela ideia de como é que é possível nós termos um fisiologista no podcast, uma coisa tão interessante, e há 25 pessoas a ver-nos e depois alguém lança um conteúdo de bananice completa e tem 25 milhões de visualizações. E isso no início fazia-nos sofrer e com o tempo aprendemos a lidar com isso de uma forma um bocadinho diferente, que é, está tudo bem, deixa estar o conteúdo mais comestível e deixa aquela audiência consumir aquele conteúdo, porque eles estão no mundo deles e tu tens uma missão a cumprir com o conteúdo que estás a publicar. Eu não preciso de retirar a audiência a esse tipo de conteúdo. E é utópico a ideia de que alguma vez nós vamos conseguir proibir as crianças, por exemplo, de consumir esse conteúdo mais ordinário ou menos educativo. Não vai acontecer. O máximo que nós podemos fazer é continuar a desenvolver conteúdo que realmente, no longo prazo, porque isto é conteúdo de longo prazo, tu não consegues mudar mentalidades assim de um dia para o outro, mas no longo prazo, se as pessoas em comunidade começam a partilhar umas com as outras, opá, realmente, olha, eu vi isto e fez-me mudar um bocadinho a forma de pensar, e se calhar quando eu vejo o mesmo conteúdo de um react qualquer que até tem piada, faz-me rir, só que eu não vou passar mais que 5 minutos a ver aquilo porque eu saio dali exatamente igual. Com o passar do tempo, tu tens um efeito de comunidade que se começa ali a criar e que tem efeitos práticos. Sim, mas nós estamos mais preocupados com isso. Quem está na área da saúde tem de ter alguma responsabilidade naquilo que diz, porque uma coisa é tu falares de maquilhagem e dizeres que aquela base é boa e não é. Outra coisa é falarmos de saúde. E eu acho que, acima de tudo, nós também tentamos muito estimular as pessoas a ter o pensamento crítico. Por cada, sei lá, se o pensamento crítico for uma janela, por cada frinchinha que tu deixas aberta,
vai estar alguém a lucrar com a tua fragilidade, que é isso que acontece muitas vezes. Sim, mas a minha pergunta também perante isto é, olhando também para a vossa análise de dados, vocês procuram distinguir-se um pouco desse conteúdo mais combustível, ou neste caso preferem seguir um pouco e encontrar esse equilíbrio daquilo que pode ser um conteúdo mais combustível para aquele tipo de pessoas e vocês procurarem também aquilo que vocês defendem? Ou no fundo vamos procurar aquilo que nós defendemos totalmente e vamos esquecer tudo o que as pessoas querem ver, digamos? Qual é a vossa posição perante isto? Nós fomos percebendo que havia uma forma de levar as pessoas a pensar de forma diferente e que tinha a ver com o tipo de conteúdo que nós fomos começando, o tipo de mensagem que fomos começando a partilhar, que tem a ver com uma mensagem mais técnica, ouvir pessoal mais académico, trazer o pessoal académico que ninguém ouve para o mainstream e no meio disto tudo começar a ouvir, se calhar, vozes que até são completamente contrastantes. Numa semana tu estás a ouvir alguém a defender o treino de força, noutra semana estás a ouvir alguém a defender que o treino de força faz mal. E nós com o tempo fomos... Eu tenho ouvido o podcast, o vosso, desculpa, eu nunca ouvi ninguém dizer que treino de força faz mal. Nós ainda não chegamos aí. Não chegamos. Mas se houvesse, nós contrapunhamos, porque realmente aí já estás num extremo. Mas... Tu tens muito disso, do vosso tipo de convidados, é muito ir buscar uma ideia e vai buscar outra. Sim, e sabes que nós fomos lidando com muitas críticas com o passar do tempo de que estaríamos a desviar-nos do nosso propósito a ouvir pessoal que é mais comercial ou que é mais... Não é isso. E a intenção, por exemplo, não é aquela questão que tu trouxeste de vamos colocar um conteúdo mais mainstream até para chegar à audiência mainstream para ouvir o resto do conteúdo. Isso não vai acontecer. Quem gostar do conteúdo mais ligado à crítica, mais ao pensamento crítico e a esta forma de pensar, vai estar naturalmente mais atento ao que nós... ao tipo de conteúdo que nós publicamos. Quem não gosta não é por nós trazermos uma pessoa extremamente conhecida ao podcast que eles vão começar a dar atenção ao podcast ou à BMS ou à mensagem que nós defendemos. Então, o que é que nós começamos a fazer? Zero preocupação com essa questão do mainstream. Se tem 1 milhão de seguidores, vamos fazer tudo para o trazer. O nosso último convidado que nós gravamos tem 500 seguidores no Instagram. Ainda não saiu esse episódio, mas tem 500 seguidores no Instagram. É uma conta privada. Já não me lembro quem. E a verdade é que sai dali um conteúdo espetacular, é fabuloso. Um professor universitário que se calhar 99% das pessoas nunca o ouviu e quando tu ouves, realmente tem aqui uma mensagem de muito valor. E fomos muito mais à procura disso. E quando trazemos alguém que tem uma mensagem discordante da média, ou seja, vamos imaginar um conteúdo muito polémico que nós lançámos há algum tempo atrás sobre comerciais nas vendas dos personal trainers. Houve um barulho enorme, porque isto não é académico, isto não é aquela mensagem científica que deve ser passada, está tudo bem. Só que se nós nos cingirmos só a ouvir sempre a mesma bolha, se calhar há muita coisa que nós nunca aprendemos, que está ali ao lado e muda-nos a perspectiva, tal como nos mudou a perspectiva podemos falar abertamente sobre isso, sobre o Fitness Up, entre o pessoal académico do treino. A marca Fitness Up tem uma imagem ali complicada, as estratégias comerciais dele, é uma marca muito ligada ao crescimento comercial. E quando nós falamos com o Helder, tiramos dali lições incríveis sobre um método que pode ser agressivo, sim, uma postura muito, muito específica, não é amiga de todos, não é popular o sistema, mas traz mais benefícios socialmente ou menos. E aprendemos que realmente dá para fazer uma cena que tem muito valor, mesmo que não seja aquilo que é muito aprovado pelas massas. Então é um bocadinho à procura disso. Deixa-me ver se eu entendi. A vossa ideia então é chamar pessoas para a cultura do desporto e verem a realidade, e então a ideia do podcast é chamar o maior número de pessoas para as pessoas terem a noção do que é a realidade. Basicamente a vossa ideia do podcast se calhar também é isso. Sim, até pegando aqui, porque no fundo já percebemos que o propósito também é muito idêntico e eu também revejo-me um bocadinho naquilo que vocês estão a dizer.
A verdade é que nós somos entusiastas do treino de força, sobretudo, do treino, somos especialistas do treino, mas quando quisemos passar a nossa palavra, nós tivemos que ser especialistas da comunicação, especialistas da parte comercial, e também tivemos que abordar outras áreas que no fundo não seriam aquelas que foi a nossa formação. E acho que é um bocadinho isso que nós pretendemos. Quando pensamos que a nossa mensagem deve ser passada para mais pessoas, para chegar ao seu Zé ou à Dona Maria, que estão em casa, que nunca ligam a televisão e só veem a SIC e a TVI, nós realmente temos que criar esse tipo de comercial, de ser esse tipo de pessoa que vai lá, é o comercial, aquele tipo de pessoa de comunicação que tenta pegar um bocadinho naquilo que os nossos convidados nos trazem, nos ensinam e aplicar. Quando realmente o nosso propósito é muito este, nós de repente todas as áreas acabam por estar envolvidas dentro daquilo que nós defendemos, não é? Era precisamente nesse ponto que eu ia tocar. O pessoal, a maior parte do pessoal da ciência beneficiava muito se aprendesse com esses comerciais. Nós temos todos a aprender uns com os outros. Exato. E a comunicação é um ponto-chave que se calhar uma vertente mais educativa tem mais tendência a uma linha mais chata para a maioria das pessoas e isso, é isso. Não vai mudar o comportamento. Porque depois dentro deste espírito crítico e também pegando aqui até mais na situação de Covid, ele é muito bem que eu e o meu irmão a tentarmos no Covid, tentar criar o melhor conteúdo possível para os nossos seguidores, sobretudo. E não chegámos a ninguém. E de repente tínhamos uma influencer que pegava numa câmara e dava treinos pela Sport Zone. Ok, dava treinos e não era nada da área de exercício físico, enquanto que os meus colegas de profissão estavam preocupados em criticar essa mesma pessoa, porque no fundo estava a dar, e também éramos críticos perante isso, porque no fundo estamos a falar de exercício e de saúde, e não tinha as competências que eram necessárias para estar a passar aquilo, mas no fundo eu e ele questionámos-nos como é que esta pessoa chegou lá e nós não chegamos, porque é que esta pessoa chegou lá e nós ainda estamos aqui à procura dos nossos 10 seguidores para tentar que a nossa mensagem passe. Então realmente nós temos que seguir um bocadinho, ok, esta pessoa chegou lá porque se calhar comunica melhor do que nós, esta pessoa chegou lá porque se calhar tem um lado comercial melhor do que nós, então o que é que nós temos que fazer perante isto? Pensando sempre, aqui também defendendo aquilo que é a nossa marca, que os nossos pilares são bem assentes e não queremos fugir daquilo que são as nossas regras. Não é? E os que chegam lá que realmente têm o seu mérito, atenção. Exato. As pessoas no fitness chegaram lá e às vezes as pessoas que estão sempre a criticar, tipo em off, e realmente eles têm o seu mérito de ter chegado lá. Eles alguma coisa fizeram bem. Mas tu só aprendes mesmo quando vens para a área da comunicação, desta área da digital, gestão, aquilo que só aí é que tu dás o valor ao PTX, que está com 1000 e tal seguidores, ou mais, 20 mil seguidores, e está bem, e está a vender muito e tudo, mas só dás valor a isso quando vens para a parte digital e percebes, isto assim não é assim tão fácil. É um pouco aquilo que o Paulo estava a dizer em relação ao Helder, né? Enquanto funcionário era crítico, enquanto gestor de repente já é um ídolo, quase que de repente estruturou aquilo tão bem estruturado, cheio de planos, que agora aquilo realmente está muito bem pensado. É um bocadinho essa perspectiva que nós temos que ter. Vocês lançam um podcast e acreditam que o podcast acaba por ser a melhor fonte de informação possível dentro daquilo que é as redes sociais e aquilo que vocês podem criar conteúdo online, não pegando na questão da televisão ou alguma coisa do género. Sentem que o podcast é uma boa fonte de informação? Opa, sim, e fazemos sempre por isso. Nós somos ouvintes, nós somos apaixonados por podcasts. Estamos sempre a ouvir em casa, mas e fazemos por ter os convidados que estimulem então o pensamento crítico e tudo mais. Nós estamos numa fase em que temos de lançar conteúdo para nos aproximarmos das pessoas, ou seja, temos aqui duas coisas distintas. Informação de qualidade, sim, expõe ao maior número de pessoas, que é isso que tentamos fazer com os nossos convidados, levar pessoas de qualidade que estimulem o pensamento às pessoas. Depois, como marca, tentamos agora lançar o máximo de conteúdo, que é isso que nos faz aproximar da nossa audiência. Os vossos ouvintes ouvem o vosso podcast todos do início ao fim ou ouvem mais os Reels? Há muito mais audiência para os Reels, muito mais. Nós sentimos um pouco isto, que é tipo do género, os nossos atletas, sobretudo, que eram aqueles que nós estávamos a conviver mais diariamente, chegavam, olha, eu vi o vosso podcast, viste aquela parte que... Não vi isso, eu só vi o Reels que vocês partilharam. Sim, nisso, mas não vais conseguir mudar isso, está tudo bem. Normal. 90% das pessoas vão acabar só por ver os Reels. Eu só acho que a fonte do podcast pode ser boa mas ao mesmo tempo tem ali um lado perigoso para a pessoa, que pode não ter aquela informação
científica ou alguma base de trás. Eu acho que o podcast tem esse lado tipo negativo. O pessoal que vê os shorts, estás a falar disso? Sim. Pois, porque isso é depois a o mal de não mensagem ver o acaba- podcast inteiro e ver só os shorts. Não é? Pois, vocês também acabam certamente de filtrar aquilo que vocês acham que é conteúdo de qualidade, não é? Mas às vezes o que nós também sentimos é isso, é que às vezes pequenas mensagens ou pequenos shorts acabam por passar uma imagem errada às vezes do que a própria pessoa está a defender, mas isso talvez seja de competência de quem é responsável do podcast, que tem que fazer o Reels de maneira certa. Depois nós adoramos uma interação. Vocês já levaram muitos convidados lá. Vocês estão, tipo, têm a noção que estão em Portugal, acham que vai dar para muito mais. Dá para muito mais. Sabes, quando vai dar para mais? Quando nós começámos muito a falar para profissionais ligados ao treino, ligados a áreas que estavam ali à volta do treino, porque a nossa base é levar toda a gente a treinar, certo? Mas quando tu começas... Porque depois isto a raiz é muito mais profunda do que aquilo que se pensa ao início. Quando tu pensas, quero pôr toda a gente a treinar, vou ter que arranjar a razão para todos treinarem. É impossível, isso nunca vai acontecer. E eu comecei a treinar porque tinha um problema gigantesco de confiança, porque sofria bullying na escola e porque era um miúdo deprimido que precisava de arranjar confiança. Então eu arranjei no treino uma certa força mental que me fez começar a acreditar que realmente se calhar és capaz de qualquer coisa. Pronto, foi essa a minha razão. Alguém que não tem esta razão de base está automaticamente à parte do que é o argumento para começar a treinar. Não, cada pessoa vai ter uma razão completamente diferente e foi isso que nos fez começar a pensar em convidados que não eram assim tão óbvios, que nos fez ter um psiquiatra no podcast. Quando falas em exercício, supostamente não estás a falar numa figura dessas, mas começou a fazer sentido somar essas figuras todas e por isso é que o podcast passou de um podcast muito centrado em exercício físico para um podcast sobre saúde física e mental, porque o exercício físico tem isso como base. Quando falas de saúde física e mental, tu podes falar de tantas áreas, como uma área como a tua carreira profissional está ligada à tua saúde física e mental e muitas vezes está ligada à tua possibilidade de treinares ou não, por exemplo. Mas há muitos convidados, o que nós conhecemos é muito pouco. Os nossos melhores convidados nós não conhecemos na maior parte das vezes. São pessoas com conta privada, 500 seguidores, recomendação de um convidado que se sentou onde nós estamos e nos fez convidar aquela pessoa. Vocês já podem fazer o top 3 dos melhores convidados. E vão fazer agora. O top 3. Top 5, se calhar, que vamos deixar. E pronto, isso é tudo muito relativo porque depende sempre do tipo de assuntos que tu próprio consideras Se calhar interessantes. vamos assumir que tipo aqueles que vos surpreendeu mais, se calhar vocês não estavam à espera, se calhar uns estavam mais... Para mim, eu já fui público quanto a isso. O Emiliano Ventura foi um convidado que foi absolutamente extraordinário. Eu tinha a noção, quando o convidámos, que estaríamos a falar com alguém de um nível muito elevado, porque já tinha a noção que estava a acompanhar Marc Marques, campeões do mundo de MotoGP, campeões do mundo de Fórmula 1, ou seja, estamos a falar de um nível muito alto da performance. Agora, quando começo a conhecer um bocadinho mais sobre o Emiliano e sobre o trabalho todo que ele desenvolve fora do mundo desportivo, com astronautas, com exploradores da Antártida. Nós chegámos à casa do episódio do Emiliano e nós não lhe demos o hype que ele merecia. Não lhe demos esse Realmente estamos a falar de alguém que está a trabalhar em questões físicas bastante diferente, no fundo é questão física, mas em áreas bastante diferentes, o que é surpreendente. Mas... Sim, astronautas e aqueles. Sim, e aquilo que a principal lição que ele nos deixa é: se tu fores suficientemente obcecado pelo que estás a fazer de uma maneira boa, tu não tens limites para aquilo que estás a fazer. Tu podes ser apaixonado por colocar pessoas a treinar força, por exemplo. Se tu encontrares aquilo que realmente as apaixona, se calhar daqui a 2 ou 3 anos tens um negócio milionário de espaços especializados em pessoas a treinar força. E foi um bocadinho essa mensagem que ele passou. Não no sentido propriamente de ser milionário ou não é isso que faz a diferença. Mas esse tipo de obsessão, não é? Sim. E isso é que é fundamental. Mais Vai convidado. só dizer um? Não, o Emiliano, para mim, foi o que esteve acima de tudo. Obviamente, a Marta Massada trouxe
E foi uma alavanca gigantesca para o podcast na altura também. Ainda era uma fase em que normalmente nós tínhamos ali 100 ou 200 pessoas a ver cada episódio, e o episódio dela foi extraordinário por ser completamente fora da caixa. Aquela ideia que já falámos off-topic, que é deixa de tretas, não é? Tu estás habituado àquela médica que diz uma coisa muito certinha, tem lá cuidado, não faças demasiada carga, e ela chega lá e deixa-te de tretas e vai treinar. E sim, e para além da Marta, diz tu. Pronto, eu vou dizer também o Emiliano, porque, sei lá, ele está no 0,00001% das pessoas que conseguiu tornar-se isto. Então é impossível não passares por ele e não te inspirares a fazer uma coisa mesmo grande da tua vida. Depois a Marta Massada, que vocês também já receberam, eu também vi o episódio, que eu sinto que ela, acima de tudo o que já sabemos, ela é uma mulher como vemos poucas, assim, com voz, e isso também me inspira bastante. É isso, ela tem esse tom da voz dela, a forma como ela comunica também é precisa, não é andar ali à volta das rotundas. Sim. Depois o José Afonso, porque ele também me ensinou a não julgar pela capa de professor universitário, conta privada, poucos seguidores. Que máquina, esquece. Não somos apenas um ginásio, somos o ponto de viragem. O lugar onde a força de um se torna a força de todos. Aqui não há atalhos, há consistência, há falhas, há um progresso e há uma equipa que não deixa de existir. Uma equipa que te acompanha, te conhece, que se importa tanto quanto tu. Comprometida com o teu percurso, mesmo nos dias em que duvidas de ti. Tu não precisas treinar mais, tu precisas treinar melhor. Cada pessoa que entra aqui traz um motivo. Mas o que nos move é algo maior. Chamamos-lhe comunidade. Aquilo que dizemos é aquilo que fazemos. Bem-vindo ao Espaço TSL. Estivemos também no pequeno workshop dele, ele tem uma comunicação, é que tipo comunica calças de ganga assim, o microfone na mão e vamos lá. Fabuloso. Vocês realmente ao início não começaram, estavam a dizer de seguidores, que não estava tão forte, e depois tiveram ali um boom. Tenho a noção que a BMS agora está num nível que na realidade fitness toda a gente vos reconhece. Eu estou na área do fitness, na área do fitness, do exercício. Vocês sentem isso ou não? Pá, eu não paro para pensar nisso, sinto bastante na rua, em eventos que o pessoal vem, podemos tirar uma foto, não sei o quê. Isto é real, estes números são mesmo verdade. Mas é mais aí que eu me inteiro. Eu continuo a achar que ninguém nos conhece. Estiveram ali na área do fitness, sim, até pelos próprios convidados, digamos que os vossos convidados também acabam por ser bons renomes, principalmente quem está na área do treino, e realmente é entusiasmante ouvir os vossos podcasts. Sim, estou a brincar, obviamente que as pessoas conhecem-nos, mas lá está muito ligado também ao facto de os nossos convidados terem uma plateia já. Tem um renome nacional, não é? E depois nós próprios também fomos consumidores. Na verdade, também os primeiros convidados, não fazíamos parte dos 25, peço desculpa visualizar, mas começámos a partir bem antes, um bocadinho antes da Marta Massada, por isso estamos dentro dos 500 seguidores. Mas pronto, como foram renomes também nacionais, e vocês também fizeram muito trabalho, e dá-vos parabéns também por isso. Obrigado. Que no fundo nós percebemos o trabalho que está deste lado da gestão e dos próprios convidados preparar isso tudo, e continuem, porque realmente é isso que vocês não podem, tipo, episódio 1 para o episódio de agora, e não sentem vocês a diferença de comunicação? Eu quero apagar o episódio. Já tivemos um influencer, até podemos dizer, o Salgueiro, na primeira temporada, e ele disse que tem os vídeos dele antigos ainda publicados. Só apagou o 1 porque entretanto surgiu uma literatura científica que ele disse que tinha que remover. Acho que ele até falou isso em off. Sim. Por isso acho que estou à vontade para falar. Surgiu e ele já disse que aquilo não faz sentido, e ele apagou o único vídeo porque no fundo não fazia sentido em questões de literatura científica, mas ele diz que temos que perceber como é que éramos no início. Não apagámos nada, e a forma de eu convencer a Rita a não apagar o episódio dela, o segundo episódio, que é a Rita a convidada, é... Não vejo, malta. Não vejam o agora vão ver, vais ver. Tinham 25 pessoas a ver, agora vai aparecer 500. Não vale a pena, que somos nós num formato muito constrangedor. Mas sabes que é importante manter tudo, mesmo quando tu dizes alguma coisa errada. Porque está tudo bem e tu estás errado. Nós não vamos conseguir estar certos 100% do tempo. E
a pior coisa que nós podemos fazer é querer esconder os momentos em que estás errado para tentar passar uma mensagem que... Essa mensagem é incrível e também falo muitas vezes com o meu irmão e pegando também um pouco daquilo que nós estamos a falar dos reacts, das pessoas criarem conteúdos das outras pessoas e criticarem perante isso. No fundo, eu sou totalmente contra isso e pegando também naquilo que estás a defender, que eu acho que realmente devemos ter sempre essa abordagem, que é, nós não podemos, as pessoas que criticam os outros conteúdos são pessoas que não criam conteúdos, ok? Imagina, nós sabemos o que é criar conteúdos, nós olhamos para o vosso primeiro episódio e dizemos, pá, está incrível, tipo, vocês têm a continuar a trabalhar, como nós olhamos para o nosso primeiro episódio e fazemos exatamente... E o Salgueiro Bem, que já criou muitos episódios e tem conteúdo na internet há mais de 10 anos e diz, está incrível, continua a fazer. Tipo, de repente tens a pessoa que está deitada no sofá, que nunca fez um vídeo e nunca tirou uma selfie e te vai criticar, olha, isto não faz sentido nenhum, vocês estão... Nota-se mesmo que não está na parte da criação de conteúdos, porque é difícil estar deste lado. Eu acho que só te apercebes disso quando vens para este lado e para esta realidade. Porque eu tenho a certeza... Era um crítico, eu também se calhar tipo, era um crítico, eu via, ei, quem é este, que Zeca, não sei o quê, agora que tu deste lado, já olho e eu se alguém a criticar e digo, olha, calma, que isso está bem. Vocês também devem ter essa perspectiva, que é aquelas pessoas que não vos criticam, que no fundo vos encorajam a fazer mais, são as pessoas que também criam conteúdo, porque sabem a batalha que é. É aquela história, nunca vais ver um empreendedor a dizer que trabalhas muito, nunca vais ver um atleta a dizer que treinas muito. Exatamente, sim. Só que é mais fácil dizer aos outros, depois quando és tu. Dói sempre. Não, mas foi um processo que nós fomos integrando com algum conforto ao longo do tempo. Se calhar eu já sou mais, por natureza mais assim, a Rita sofria um bocadinho mais com as reações negativas. Sim, e com o tempo nós... Ainda estou a aprender. Os pontos que queríamos falar também em relação às próprias críticas, como é que vocês acabam por... Total naturalidade. Foi muito difícil no início, não é? Começar a lidar Primeira crítica. Sim, quando te dizem, opá, estás a fazer alguma coisa que... Tu já estás ali a tremer, não é? Claro, no início, tu estás inseguro. Então... Deixa ver quem é. Não, mas agora foto, aposto que nem tem foto, nem é uma pessoa tipo... José Manel 39. Pois é, tem muito número no final. Não, olha, ainda há muito pouco tempo nós recebemos críticas muito duras com o desvio da parte mais académica. Pá, agora estão a trazer chalupices para o podcast. Está tudo bem. A única resposta que eu posso dar a isso é faz melhor. Está tudo bem. Se não gostas do que estamos a fazer, faz melhor e eu vou aprender contigo. Até vou ver, para aprender o que é que eu posso fazer. É isso. Opa, agora, se tu te condicionares permanentemente por críticas que são negativas face ao que tu estás a fazer, sendo que tu acreditas que tem valor e que tu estás a ser sincero, não é algo que vai contra a mensagem que tu defendes, não há muito valor a dar a esse tipo de crítica. Nós tínhamos uma linha muito própria de convidados. E abrir essa linha, fugir dessa linha, desviar um bocado, foi uma decisão ponderada. Então nós estávamos preparados para o nosso público não gostar tanto, pelo menos parte dele. Depois houve ali uma ou duas pessoas que desviaram muito mais do que nós estávamos à espera, mas faz parte do processo. Faz parte. E a verdade é que vocês também, chamando outros convidados, mais uma vez, são até convidados que estão dentro da parte do exercício ou envolvente, acaba por também chegar outro tipo de pessoas e, mais uma vez, andar em prol do propósito, que é vamos tentar tirar as pessoas do sofá e passar a melhor mensagem. Sim, sem dúvida. Porque, na verdade, nós com o podcast conseguimos criar a nossa linha de orientação e, estando no exercício, conseguimos trazer as pessoas para o nosso lado, mais uma vez, dentro que seja uma ou duas pessoas, e estamos com um propósito científico, digamos. E de repente temos uma televisão que está a ter a comunicação em prol dela, mas se calhar não é a comunicação mais correta. Sim. E não consegue tirar as pessoas do sofá. Por isso vamos nós tentar criar isso com uma pequena rede social, com os nossos 500 seguidores, com os nossos 20 seguidores, a tentar passar a mensagem. E mais uma vez, chegamos a 2 pessoas, está ótimo. Amanhã chega-se a mais 2, a 5. E enquanto a mensagem estiver a passar, é sempre mais produtivo. Sabes que há um conceito na economia que é paralelo ao treino, ou seja, que é semelhante ao treino, que é o conceito da repetição. Tu no treino estás muito habituado a falar das repetições, não é? Tu não consegues melhorar sem repetições. Poderosa. E na economia tu tens exatamente o mesmo conceito, que é o conceito da repetição. E que é muito complicado de perceber se tu não tiveres bem interiorizado este conceito, que é a comparação paralela de 2 capacidades exatamente iguais. Como é que isto funciona? Imagina um poeta e um comediante.
pá, por natureza, provavelmente vai ser muito mais fácil o comediante ter sucesso, porque há mais audiência para a comédia. E o que acontece é que o poeta tende a fazer 1, 2, 3 repetições e não funciona. E vê o comediante a fazer 1, 2, 3 repetições e para ele funcionou. E a reação do poeta é criticar o facto do comediante ter sucesso com as 3 repetições. O que acontece é que ele está a perder tempo. Porque tu paraste de fazer repetições. E provavelmente se fosses continuando a repetir, tu ias chegar a um modelo de poesia que alguma comunidade começava a dar valor. E, opá, olha, este formato de poesia que tu estás a publicar está certo. Se calhar as outras 10 repetições que tu fizeste para trás não valeram nada. Mas aqui tu encontraste a magia. E o nosso problema, nós todos, é natural ao ser humano. Isso está muito estudado pela economia. Porque é que algumas profissões, por exemplo, funcionam muito bem e outras não funcionam e não são valorizadas pela sociedade? Tem a ver com uma falta de capacidade para nós imprimirmos repetições. Que é, se não funcionou à partida, eu tendo muito mais a reagir em crítica a quem funciona do que a continuar a fazer repetições. E é por isso que nós simplesmente fomos... É um bocadinho aquilo que fomos falando das próprias críticas, de quem critica não faz nada ao mesmo tempo. Temos Por isso é que também meter a parte mental na marca. Sem dúvida. É um ponto fundamental no exercício físico e em tudo. E pegando na vossa marca, qual é o futuro da BMS? É algo completamente disruptivo face a tudo o que nós já fizemos para trás. Em termos de plataforma, nós lançámos a marca da BMS primeiro como plataforma de conteúdo para começar a criar esta mensagem de quais são os nossos valores. Quem está ligado à marca tem esta visão. Mas o objetivo sempre foi criar um ecossistema ligado ao fitness que funcione com uma dinâmica diferente daquilo que nós vemos até agora. E o principal objetivo que nós temos neste momento é democratizar o acesso ao fitness, tanto dos praticantes, como de quem procura ter uma carreira profissional ligada à área. Então o que nós estamos a trabalhar muito forte é nessa parte e vamos lançar agora, daqui a pouco tempo, uma plataforma tecnológica completamente nova que está pensada para o profissional do fitness, para o profissional que tenta ter uma carreira que nós sabemos que é extremamente difícil. Vocês, tanto como nós, sabem o quão difícil é arrancares, ou tu estás dentro de uma plataforma física, opá, um ginásio, ou tens a capacidade de lançar o teu próprio negócio, ou vai ser muito difícil encaixar-te no mercado. Então o que nós estamos a desenvolver é uma plataforma que tem o intuito de ser a montra dos profissionais, o chamado marketplace, que me ajuda a mim, por exemplo, como utente de um personal trainer ou de um profissional de exercício, a encontrar o meu profissional ótimo, o ideal para o meu caso, e que o profissional tenha a oportunidade de me aparecer para além daquele óbvio que é as redes sociais hoje em dia, que trabalham muito bem, se calhar para quem tem essa capacidade muito forte de comunicar. Mas se eu não tiver, se calhar estou ali no meio do deserto, debaixo de 10 kg de areia, que ninguém me vê, ninguém sabe o valor que eu tenho por trás de uma página com 500 seguidores que ninguém conhece e ninguém vai encontrar no meu trabalho. Então nós estamos a trabalhar num projeto que procura resolver esse problema de dar uma plataforma que é específica. Se eu estou à procura de um profissional e tenho uma série de preferências, uma série de condições, eu vou encontrar o meu profissional. Eu estou à procura de um PT, vou à aplicação e consigo ver o que é melhor para mim, ou o que é, tipo, encontrar aqui uma pessoa que eu acho que esteja assim, tipo, interligado. Exatamente, sim. E do lado do PT, do profissional, ele tem ali todo um ecossistema que responde às necessidades dele, desde ferramenta de trabalho, formação que ele pode tirar, não dada por nós, mas sentimos também que falta uma ferramenta que dê resposta a todas as necessidades, porque o que acontece é que há muitas pontas soltas. Nós usamos isto, depois aquilo e depois aquilo. Estamos a compactuar tudo na nossa plataforma. Vamos assumir que vocês, no fundo, criaram uma marca digital, que vamos assumir que também o vosso primeiro passo foi tipo criação de conteúdo para, no fundo, divulgar aquilo que são os vossos pilares. A minha ideia perante isto é perguntar-vos se vocês acham que realmente esse é o passo fundamental, vocês primeiro exprimirem aquilo que é os vossos pilares da vossa marca e depois apresentarem o vosso produto. Acho que esse é um passo fundamental para quem vai criar hoje em dia uma marca digital. E isso foi ponderado da vossa parte, ou foi uma questão tipo, ok, vamos tentar perceber por onde é que vamos e depois segmentamos aquilo que nós pretendemos?
A questão da comunicação, logo à partida, foi uma prioridade, principalmente porque eu vi a Rita com uma plataforma de comunicação muito grande, ou seja, a Rita como personal trainer, já foi personal trainer individual, com a sua própria carreira, não é? E conseguiu ter um sucesso muito sustentado por causa da plataforma de comunicação que tinha, através das redes sociais, muita gente a vê-la, e à partida eu já partia do princípio de, ok, então a base é a comunicação, é as pessoas saberem as ideias que tu defendes, o tipo de conteúdo que publicas, e a verdade é que estás numa era em que se não tens atenção não tens nada, não tens mercado, não. Podes ser um excelente profissional, mas se não te derem atenção tu não tens como entregar o valor que tens. E foi um bocadinho à procura disso que nós fomos. Primeiro as pessoas conhecerem a marca, associarem a marca a um determinado conjunto de valores. Toda a gente sabe aquilo que nós defendemos e aquilo que nós não apoiamos, e a partir daí aquilo que nós lançarmos, haver a ideia, e é uma ideia prática, não é teórica, está a acontecer na realidade, que é nós estarmos ligados às figuras que têm autoridade no mercado. Por isso é que nós dedicamos tanto tempo a falar com os professores universitários e os fisiologistas, os nutricionistas, as figuras de topo do setor, para aprender, ok, é isto que importa, e é isto que importa aplicar, e é isto que importa. E se nós quisermos fazer um ecossistema que funcione, em termos de fitness, vamos ter que pegar nestes pontinhos todos e ligá-los. Então, se calhar a parte do conteúdo nasceu um bocadinho daí. O podcast, eu digo isto muitas vezes, mas o podcast foi uma plataforma que nós encontramos para... com um investimento gigantesco de trabalho, energia e tudo o que está ali à volta, obviamente, mas para ter acesso gratuito a pessoas que tu pagavas para ouvir 2 ou 3 horas, se fosse necessário. Eu digo isto muitas vezes. Epá, eu pagava para ouvir a grande parte dos convidados que nós temos a falar, a dar-me uma palestra. E foi essa a oportunidade que nós tirámos de lá. A partir dali, como nós já temos uma plataforma de comunicação, já nos permite, se calhar, testar, falhar, cometer erros e chegar às tais repetições, não é? Nós estamos a fazer repetições à procura daquilo que funciona para o mercado e ter mais capacidade de chegar às pessoas que querem consumir fitness, tanto do lado do cliente como do lado do profissional. Misturar, é meter tudo na aplicação. Sim, mas eu acho que o João estava a perguntar, nós não tínhamos a ideia deste projeto quando começámos o podcast. Foi quase como vocês, se calhar, fazer uma análise de tudo e perceber que havia aqui uma necessidade de vocês tentar colmatar essa. Mas a ideia que ela está a dizer que no início era mais acompanhamento online, ter uma marca. Nós erramos muito, basicamente, nós fomos um bocado ao lado. Acho que todos nós. Por isso é que quando vemos as críticas, as pessoas notam-se mesmo que não fazem nada. Sem dúvida. Lá está, olha, disseste tudo agora, se me escreves uma mensagem a dizeres fizeste o pior episódio do podcast, eu reajo tipo, isto é tipo 1% das asneiras que eu já fiz até hoje. Eu não posso dar atenção ao que me estás a dizer. Pensar, e tu já fizeste algum podcast? Tens comentar ao rapaz, alguém? É que depois é isso, quem já tem mais anos de podcast e cria coisas, nunca te vai criticar, vai-te dar tipo, siga, isso acontece, vai para a frente. É tal igual nós agora abrimos o nosso negócio físico, nós agora temos espaço físico há cerca de 6 meses e todos os dias estamos a errar, mas aqui também o que entra, e essa parte do empreendedorismo também, aqui de uma própria gestão, é tentar analisar o erro e falhar melhor amanhã, okay? Porque já percebemos que a falha vai acontecer. Quando digo falhas, são falhas de gestão, falhas de espaço, falha de tudo, mas que no fundo estás sempre a reorganizar aquilo que é as tuas ideias para tentar perceber que ali é o nosso propósito. E falhar sempre tipo as pessoas que chegaram ao topo a nível de sucesso de carreiras, foram todos a falhar até chegar lá. Dizem que empreender é para poucos. Sim, é isso, sem dúvida. Eu acho que é... Sem dúvida. Até porque eu, sinceramente, aqui também partilhando um pouco, sou um bocadinho obcecado por pessoas que de alguma forma têm, não quero dizer que tenham sucesso por uma questão de serem milionários, mas terem sucesso acima de tudo porque desafiaram o status quo ou de alguma forma foram importantes para o mundo e para as pessoas. E no fundo eles próprios falham imenso. Eu leio imenso também sobre isso, vi biografias de algumas pessoas e eles têm projetos lá que dizem isto existiu. No outro dia estava a ler o livro do Elon Musk, criou uma cena absurda e tu
pá, mas isto nem sabia que isto existiu e aquilo até estava mais ou menos bem pensado e não resultou nada. E tu pensas, pô, realmente, quando entras na parte de gestão, é mesmo, na gestão e na vida, digamos. Vamos falhar melhor, um dia vamos acertar. Nós passamos muito tempo, gastámos muito tempo, muito dinheiro, muita energia a desenvolver uma aplicação que está a ser inutilizada agora. Exato, sim, sim. Se aquilo foi necessário, foi. Não traçávamos este caminho tão bem que estamos agora a percorrer se não tivéssemos passado por isso. É um custo afundado, dói pensar, mas fez parte. E é o que estás a dizer, é o tempo que a gente disponibiliza e está sempre aqui, e o retorno não é logo imediato. É pensar, como o Paulo disse, longo prazo, e ficar à espera às vezes. Sobretudo a questão do poeta, não é? Que se calhar podíamos olhar para o lado e dizer assim, porra, aquele teu sucesso, e nós não, vamos continuar a trabalhar porque daqui a pouco vão ouvir o nosso poema. Não é? O problema não está no mercado, o problema está em ti que ainda não disseste o poema que o mercado quer ouvir. Essa foi muito boa. Isso, no treino acontece muito o mesmo problema que nos negócios quando estás a começar uma carreira profissional, que é ver o treino como um jogo finito, alguma coisa que tu vais fazer com um objetivo e quando chegares ao objetivo acabou. E há um livro de um autor que eu gosto muito, do Simon Sinek, que se chama O Jogo Infinito, ou Os Jogos Infinitos ou O Jogo Infinito. Ele tem vários livros, mas o Jogo Infinito é muito interessante para nós percebermos como é que funciona essa parte empresarial, que é... nunca vai resultar se tu vires uma carreira profissional ou uma empresa, ou um negócio, seja o que for, como um jogo finito, um jogo que vai começar e acabar, porque se acabar é porque tu perdeste. Se tu encarares a situação como um jogo infinito, tu vais poder falhar muitas vezes, mas tu nunca perdes se não saís do jogo. E pá, se calhar o Elon Musk já passou por 50 mil jogos. Exato, que ele simplesmente escolheu ser infinito. É isso mesmo. Pronto, para finalizar aqui a vossa pergunta, se vocês pudessem levar os 5% que praticam exercício físico para 95%, por onde é que começavam? Por um podcast? Eu já fui respondendo. Um podcast, claro. Exato, eu já fui respondendo que é pela base, pela educação. Sem dúvida. Não há forma de mudarmos isto se tu não des o exemplo aos teus filhos, se tu não fores, e daí a nossa linha tão direcionada para tal. Sim, eu vou buscar sempre a resposta que o próprio Elon Musk deu quando levantaram a crítica de que se o Elon Musk, não é o Elon Musk, mas se doasse 6 mil milhões de dólares para a África, resolvias a fome em África. Yeah. E o Elon Musk respondeu, eu dou, mostra-me o plano de como isso vai funcionar. E não funciona, porque tu resolvias o problema durante um mês ou meio ano. E depois faltava a educação para resolveres o problema permanentemente. A educação, a forma como tu pensas, é tudo, é a base. Não vale a pena eu perder a minha energia toda a convencer-te que mudares o estilo de vida, treinaste, tens uma boa alimentação, vai fazer bem por ti, se não vês resultados amanhã. Fizeste isso tudo amanhã, não tive resultados, então desisto. Não, tu tens que mudar a tua consciência, a tua forma de pensar e acreditar. Não vai mudar amanhã, provavelmente não vai mudar daqui a um mês, mas... Pois, sem dúvida, e esse ponto até também era aqui algo que eu tinha aqui bem segmentado para nós. Vocês acabaram por pegar no fitness, ok, e acabaram por pegar também nas redes sociais, vamos pensar na criação de conteúdo. E na verdade, nós temos aqui um lado do fitness que percebemos que para ter resultados precisamos dessa consistência e essa ferramenta da repetição para o fazer regularmente durante muito tempo, e depois temos aqui um lado de conteúdo das redes sociais que de repente as pessoas estão habituadas ao prazer imediato. Não sentem essa barreira, tipo, na vossa própria comunicação, de repente tem aqui duas áreas totalmente distintas que as pessoas estão à procura do vosso conteúdo para terem resultados agora, e vocês estão tipo a tentar lutar para, não vai ser agora, vai ser daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos ou até mesmo 10 anos. Essa barreira existe perante os vossos seguidores? Responde tu, Leste. Não. Tu ou acreditas na mensagem ou não. Se tu acreditas que existe um remédio milagroso, tu vais à procura dele e vais seguir as páginas de 50 mil pessoas que te estão a vender uma goma milagrosa que amanhã te faz perder 10 quilos. Pegando aqui um bocadinho também no próprio slogan que nós temos para o nosso espaço, a nossa ideia também do próprio espaço, nós temos o nosso slogan que é o espaço que tu precisas.
é um bocadinho essa, mesmo quando as pessoas entram no nosso espaço, até entram em comunicação connosco nas redes sociais e não se tornam nossos atletas, a nossa forma de comunicar, eu tenho a certeza que tu um dia vais precisar do nosso espaço, vais precisar de nós. Por isso é um bocadinho essa vertente que vocês acabam por falar e fazem mesmo muito bem, porque estão totalmente distintos daquilo que é o conteúdo das redes sociais ou amanhã, ok? E estão preocupados nessa consistência. E a verdade é que essas pessoas que foram à procura do resultado para amanhã, tenho a certeza que daqui... Repara, tu não consegues sustentar uma mentira por muito tempo. Exato, por isso, é mesmo as pessoas isso. vão Por isso, acabar por procurar. aqui o nosso slogan também foi em prol disso, que é o espaço que tu precisas. E a pessoa diz, ok, ainda não encontrei, acho que talvez não seja, até apresento-me bolas mais baixas, o que é que seja, não há problema. Vai lá, experimenta, tenho a certeza que um dia vais precisar deste espaço. Sem dúvida. E é mesmo isso que nós também pretendemos. Finalizado. Queres acrescentar alguma coisa, Júlia? Pronto, desde mais agradecer-vos outra vez. Obrigada. Dá-vos parabéns também pelo vosso conteúdo, nós somos mesmo consumidores. Vocês vão estar lá no A podcast. equipa, não sabia dessa. A equipa Paulinho também assistir. Claro. Toda a TCL está A equipa convidada também para ouvir esse podcast. a consumidora também do próprio vosso conteúdo e dá-vos parabéns porque realmente são uma fonte de informação Muito obrigado. Continuem útil também. para Portugal. E parabéns pelo vosso espaço, mesmo, porque está incrível. diferencia-se. E eu que sou adepto do treino duro, daquele treino de barras que não tens uma máquina. Vamos ficar aqui gravado, depois marcamos um treino com eles e nós fazemos tudo e gravamos para depois criar isso. conteúdo. Bora, não pode ter exercício de pernas, senão nós somos envergonhados pela Rita, mas tudo que...